Como Deus está trabalhando por você em silêncio. Salmo 37, ouça toda manhã. Enquanto você pensa que Deus se calou, o céu inteiro está em movimento. O que parece silêncio é, na verdade, a linguagem sagrada do Criador operando por você em lugares que seus olhos não podem alcançar. Há orações sendo respondidas sem som algum, a porta se abrindo em segredo, e há pessoas sendo movidas para que sua promessa se cumpra no tempo certo. Hoje, você vai entender o que muitos não percebem. Deus trabalha no silêncio porque o que Ele constrói para você exige discrição divina. Quando Ele se cala, é porque está moldando o invisível. O silêncio é o intervalo entre o pedido e o milagre, entre o desespero e a resposta, entre a dúvida e a vitória. Nesse espaço sagrado, Ele prepara algo que não pode ser interrompido pela sua pressa. Há um motivo para você estar ouvindo esta mensagem agora. Não foi o acaso que trouxe você até aqui, foi um chamado. O Espírito Santo quer te revelar que, enquanto você tenta compreender o porquê do silêncio, Deus está escrevendo o resultado que transformará sua história. Ele está tocando corações, curando lares, abrindo caminhos e libertando você de lugares que já não pertencem ao seu propósito. Você pode não sentir, mas o céu está ativo. Cada lágrima sua é uma semente sendo regada pela mão dele. Cada silêncio de Deus é uma resposta em processo. E quando ele decidir falar, será por meio de algo tão grandioso que você entenderá por que precisou esperar. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente significa o silêncio de Deus, por que ele age dessa forma e como reconhecer os sinais de que o milagre já começou, mesmo sem barulho algum. Quando Deus se cala, ele não se ausenta. O silêncio dele é o terreno fértil onde a fé cresce e amadurece. É ali, na ausência de respostas imediatas, que a confiança verdadeira é testada e fortalecida. O silêncio não é rejeição, é treinamento. Ele permite que você aprenda a ouvir não com os ouvidos, mas com o espírito. Deus trabalha no invisível, onde nenhuma interferência humana pode alcançar. Ele organiza caminhos, alinha corações e muda direções sem precisar anunciar o que está fazendo. Há promessas que só podem florescer longe do barulho, no segredo do tempo certo. O silêncio é a oficina onde ele constrói os milagres mais poderosos. Enquanto você pensa que nada acontece, o céu se move de forma precisa. O silêncio é a pausa antes da virada, o intervalo antes da colheita, o momento em que Deus prepara tudo para que, quando chegar, seja perfeito. Há promessas que precisam do tempo exato para não se perderem. O problema é que a mente humana associa silêncio à distância, mas para Deus o silêncio é proximidade. Ele se cala porque confia em você. Ele permite o silêncio porque quer que você aprenda a descansar, não a duvidar. E quando a sua alma entende isso, o desespero dá lugar à paz. Deus sabe que se respondesse antes da hora, você não estaria preparado. O silêncio é o cuidado dele para que a resposta não destrua o que ele quer edificar. Ele não se atrasa, ele se alinha. O tempo de silêncio é o tempo em que ele trabalha nos bastidores da sua história. Enquanto você tenta entender o porquê da espera, Deus já está no comando do que você ainda nem vê. Há uma engenharia divina acontecendo em silêncio, movendo situações, mudando corações e posicionando pessoas para que o plano se cumpra. O processo invisível é a parte mais preciosa da obra de Deus, porque é nele que a fé se transforma em convicção e o impossível começa a tomar forma. Assim como a semente precisa do escuro da terra para romper e crescer, o seu milagre também precisa do anonimato do silêncio para florescer. O que está oculto agora não é castigo, é proteção. Se Deus revelasse antes da hora o que está fazendo, o inimigo tentaria interromper. Por isso, ele trabalha em segredo. O invisível é o abrigo dos milagres. No silêncio, Deus lapida o que você vai se tornar. Ele molda sua resistência, ajusta sua visão e purifica suas intenções. Ele não está apenas preparando o que você pediu, ele está preparando você para sustentar o que virá. É por isso que a demora dói, porque não é apenas sobre receber, é sobre amadurecer.
Há movimentos acontecendo neste exato momento que envolvem seu nome. Pessoas estão sendo inspiradas, caminhos estão se cruzando e portas estão sendo alinhadas ao seu propósito. E tudo isso sem que você perceba. O silêncio de Deus é a música de um milagre em composição. O processo invisível exige fé constante, mesmo quando o cenário parece parado. É nessa fase que você precisa crer sem provas, confiar sem sinais e permanecer firme quando tudo diz o contrário. Porque é nesse ponto que o milagre deixa de ser promessa e se torna destino. O silêncio de Deus é o laboratório da fé. É nele que você descobre se acredita por conveniência ou por convicção. Quando tudo está calado, quando as portas parecem fechadas e o céu não responde, é ali que a verdadeira fé se manifesta. Deus não testa para te punir, Ele prova para te preparar. Ele quer que você aprenda a confiar nele mesmo quando não há sinal algum de que algo vai mudar. O silêncio revela a profundidade da sua confiança. Enquanto o coração busca controle, Deus ensina rendição. Ele não quer que você entenda o processo, quer que permaneça firme nele. A fé não se mede quando tudo está bem, mas quando tudo parece perdido, e ainda assim, você escolhe acreditar. É nesse terreno de incertezas que o impossível germina. Quando você não vê, mas continua orando, quando não sente, mas continua crendo, quando não entende, mas continua esperando, é nesse momento que o céu se move. Deus sabe que o silêncio é o único som capaz de fazer o coração humano ouvir a voz da fé. Por isso ele se cala, porque é no escuro que você descobre a luz que carrega dentro, e é quando tudo parece parado que ele mais trabalha. O silêncio é o cenário onde a fé se transforma em força e onde a esperança deixa de ser um conceito e se torna uma arma espiritual. Ouvir Deus no silêncio é diferente de esperar uma resposta audível. É perceber sua presença nas entrelinhas da vida. Quando o mundo fica quieto e as vozes cessam, é aí que ele fala mais claramente, não aos ouvidos, mas à alma. Deus usa o silêncio para alinhar o seu coração com o dele, para ensinar que a comunhão não depende de barulho, mas de sensibilidade espiritual. Muitas vezes, buscamos sinais grandiosos, mas Deus prefere sussurrar. Ele fala no descanso, nas pausas, na serenidade de quem confia. A fé que ouve o silêncio é a mais madura, porque não exige provas, apenas permanece em obediência. Ouvir Deus no silêncio é reconhecer que o invisível também é resposta. O silêncio é um convite à intimidade. Enquanto você fala, Deus ouve. Quando você se cala, Ele se revela. É nesse momento que o Espírito Santo renova forças, restaura a esperança e traz direção. É ali, quando tudo parece parado, que o coração começa a entender o que a mente nunca compreenderia. Aprender a ouvir Deus no silêncio é se libertar da ansiedade de ter controle. É aceitar que Ele não precisa explicar cada passo, porque já prometeu o destino. E quando você aprende a descansar nessa certeza, a paz se torna a prova de que Ele continua agindo. Deus não se cala porque esqueceu de você. Ele se cala porque está te protegendo. O silêncio é a forma mais discreta de cuidado divino. Quando Ele retira o barulho das respostas, é porque está impedindo que o inimigo perceba o que está sendo preparado. O que Deus faz em segredo é o que o inimigo não consegue destruir. Há milagres que só sobrevivem no anonimato. Quando Deus age em silêncio, Ele está blindando o processo para que nenhuma interferência humana corrompa o que está nascendo. O silêncio é o esconderijo do plano perfeito. É como se Ele colocasse um véu sobre a sua história para que apenas no tempo certo e diante das pessoas certas a glória fosse revelada. Muitas vezes você pede sinais e confirmações, mas Deus prefere te esconder. Ele sabe que se mostrasse tudo agora, você tentaria acelerar o que precisa de maturação. Ele não quer que você perca o que foi prometido por impaciência. O silêncio, nesse caso, é o escudo da promessa. Enquanto você reclama da ausência de respostas, Deus está te livrando de batalhas invisíveis. Há portas que Ele ainda não abriu, porque atrás delas há armadilhas.
Há pessoas que ele afastou em silêncio porque bloqueavam a rota da sua vitória. O que parece demora é, na verdade, livramento. Deus sabe o momento certo de revelar o que está escondido. E quando ele fala, ninguém cala. Quando ele decide agir, nenhum obstáculo permanece de pé. Por isso, o silêncio não é sinal de abandono. É a estratégia do amor de um pai que sabe proteger o que é precioso. Confiar em Deus quando tudo está em silêncio é uma das expressões mais puras da fé. É decidir permanecer firme mesmo quando nada faz sentido. É continuar acreditando sem provas, esperando sem prazos e orando sem retorno. Confiar é entregar o controle e aceitar que o tempo de Deus é mais sábio que sua urgência. A confiança verdadeira nasce quando o coração entende que Deus não precisa agir de forma visível para estar operando. Ele trabalha no invisível, e o silêncio é o sinal de que algo maior está sendo preparado. Quem confia, descansa. Quem confia não insiste em abrir portas que Deus trancou. Quem confia, entende que o que não chegou ainda está sendo moldado com perfeição. A ansiedade tenta dizer que tudo acabou, mas a fé responde: Deus ainda está agindo. O desespero grita por movimento, mas o espírito sussurra: permaneça quieto, eu estou no controle. Quando o coração escolhe descansar nessa certeza, o medo perde força e a paz ocupa o lugar da dúvida. O descanso na fé não é desistência, é entrega. É acreditar que o Pai está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não entende o porquê da demora. É permitir que Ele guie os passos, mesmo sem enxergar o caminho. E quando você finalmente aprende a confiar no silêncio, percebe que Deus nunca parou de falar. Você apenas aprendeu a ouvir de outro modo. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto e cansado, mas cheio de esperança. Entrego cada parte de mim, o que entendo e o que não entendo, o que dói e o que ainda espero. Entrego as minhas tentativas de controlar o que pertence somente a Ti. Eu me rendo completamente, Senhor, porque já percebi que o Teu silêncio não é ausência, é proteção. Quando não ouço a Tua voz, Tu ainda estás agindo. Quando não sinto Tua presença, Tu ainda estás comigo. Ensina-me, Pai, a confiar em Ti sem precisar ver. Quero aprender a descansar na Tua fidelidade e parar de lutar contra o Teu tempo. Eu sei que a Tua demora não é descuido, é direção. Tu sabes o momento certo de mover o impossível, e eu escolho esperar por esse momento com fé. Tira de mim a ansiedade que tenta me fazer correr à frente do Teu plano. Eu não quero mais forçar portas que ainda estão sendo construídas. Quero apenas descansar em Ti, sabendo que o que é meu no Teu tempo virá. Senhor, toma as minhas lágrimas como sementes. Cada dor, cada espera e cada silêncio, Teu é um campo sendo preparado para o milagre. Que o Teu Espírito Santo me sustente quando o cansaço quiser me fazer desistir. Que eu não desmorone na incerteza, mas cresça na confiança. Fortalece-me, Senhor, para que eu não dependa das respostas, mas da Tua presença. Hoje eu entrego todos os meus medos diante do Teu altar. Entrego as orações que ainda não tiveram resposta, as promessas que ainda não se cumpriram e os sonhos que parecem distantes. Se algo não aconteceu, é porque Tu ainda estás moldando o cenário perfeito. Dá-me sabedoria para entender que o Teu silêncio também é resposta. Senhor, quando eu não compreender o Teu caminho, lembra-me de que o Teu amor não depende da minha compreensão. Quando o Teu agir parecer distante, lembra-me de que o Teu coração continua perto. Que a minha fé não desanime quando o Teu silêncio for longo, e que eu saiba permanecer firme, mesmo quando tudo em mim quiser duvidar. Eu declaro, Senhor, que o Teu tempo é o melhor tempo. Eu aceito que o que Tu estás fazendo agora é maior do que aquilo que eu imagino. E se o Teu silêncio é o solo onde a minha fé precisa crescer, então que eu floresça nele. Transforma o meu desespero em serenidade, o meu medo em confiança e a minha espera em adoração. Deus eterno, hoje eu Te entrego completamente o que sou e o que espero ser. Trabalha nos bastidores da minha vida. Alinha cada detalhe com o Teu propósito. Que o Teu silêncio seja o meu descanso e a Tua vontade, o meu destino. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso confiar em Ti.
Mesmo que nada mude agora, eu confiarei. Mesmo que nada mude agora, eu confiarei. Mesmo que o silêncio permaneça, eu te adorarei. Mesmo que as respostas demorem, eu esperarei, porque sei que tu nunca deixas uma promessa sem cumprimento. Senhor, o meu coração é teu. E mesmo em silêncio eu sei. Tu estás falando, tu estás agindo, tu estás vencendo por mim. Amém. O silêncio de Deus nunca é o fim. É o prenúncio de algo extraordinário. Toda espera tem um propósito, e todo silêncio tem um som guardado dentro dele. O som da vitória. Chega um momento em que o céu rompe a quietude e a resposta desce com força. Aquilo que parecia distante começa a se alinhar de forma sobrenatural, e o que antes era dúvida se torna certeza. Quando Deus fala novamente, Ele não apenas te entrega o que você pediu. Ele te revela quem você se tornou durante o tempo de espera. O silêncio te lapidou, te moldou e te preparou para viver o que antes você não teria estrutura para sustentar. O tempo que parecia perdido se transforma em fundamento e o caminho que parecia longo se revela necessário. A fé se torna madura, o coração se torna leve e a alma aprende a descansar mesmo quando o amanhã ainda é mistério. E quando o milagre se manifesta, você entende por que precisou esperar tanto. Entende que cada lágrima foi rega e cada oração foi tijolo. A vitória que nasce do silêncio é diferente. Ela tem sabor de superação, perfume de amadurecimento e brilho de fé provada. Não é uma vitória ruidosa, é uma vitória serena, porque quem aprendeu a ouvir Deus no silêncio não precisa mais de sinais para crer. Cada silêncio foi pincel de Deus desenhando o que agora está diante dos seus olhos. O que parecia atraso era proteção. O que parecia demora era preparação. O que parecia fim era apenas o início de uma nova fase. Agora você não apenas recebe, você se transforma. E tudo o que antes era incerteza se converte em testemunho. O silêncio de Deus te ensinou a confiar, e a confiança abriu o caminho para o impossível. Hoje, você pode descansar. O que estava sendo construído no invisível agora se manifesta no visível. O que estava sendo alinhado em segredo agora floresce à luz. O tempo do silêncio terminou e a voz de Deus se faz ouvir através das bênçãos que agora chegam até você. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um lembrete eterno. O silêncio de Deus é o anúncio de que algo grandioso está prestes a acontecer, porque Ele nunca se cala para sempre. Ele apenas prepara o som da sua resposta. Amém.